Olá! Nesse vídeo a gente vai ver onde o Sol nasce e se põe em diferentes dias do ano. O nascer do Sol é também chamado de aurora e o pôr do Sol é chamado de ocaso. Bom, é sempre verdade que o Sol nasce no lado leste do horizonte. Sim, mas isso só acontece exatamente no ponto cardial leste 2 vezes por ano, naqueles 2 dias especiais que são os dias dos equinócios. E da mesma forma no oeste. É sempre verdade que o Sol se põe no lado oeste do horizonte, sim, mas ele só se põe exatamente no ponto cardial oeste 2 vezes por ano nos dias dos equinócios. Para a gente que está aqui no hemisfério sul, o equinócio de outono é por volta de 21 de março e o equinócio de primavera é por volta de 23 de setembro. Para a gente constatar essas coisas aqui no estelário, vamos começar olhando para o lado oeste do horizonte. Está aqui o ponto cardial oeste, numa data qualquer de fevereiro, às 5h30 da tarde. Agora eu vou avançar os minutos para a gente ver o Sol descendo e ele vai se pôr em algum lugar, já dá para perceber que não é exatamente no oeste. Tá aí. Só que a visualização do estelário, que é inclusive bastante realista, né, do crepúsculo, fica meio difícil da gente enxergar onde que o Sol está exatamente. Só que dá para fazer uma coisa no estelário, que não dá para fazer no mundo real, que é desligar a atmosfera, clicando nesse ícone de nuvenzinha. Aí deixam de ser levados em conta os efeitos da atmosfera, por isso que o céu não está mais azul. Dá para desligar também o solo, né? Só que agora a gente não está vendo onde que está o horizonte, mas é possível ligar a linha do horizonte. Nessa terceiro negocinho de configuração aqui, tem várias opções na aba de markings. Uma delas é o horizonte. Então tá aí a linha do horizonte, essa linha verde. Agora dá para enxergar mais precisamente onde que está o Sol com relação à linha do horizonte. Bom, então nesse dia qualquer de fevereiro, o Sol se pôs num lugar que está um pouquinho mais ao sul do que o oeste. Por que sul? Porque fevereiro é o nosso verão, o Sol está aqui do nosso lado, né, do hemisfério sul. Mas bom, os 2 dias especiais do ano, né, os 2 dias mais simétricos, que são os dias dos equinócios, são 21 de março e 26 de setembro. Então vamos colocar as datas aqui. 21 de março, por volta das 18 horas, o Sol vai se pôr exatamente no ponto cardial oeste. Tá aí. Então esse é um dos equinócios. É o equinócio de outono do hemisfério sul, 21 de março. É um dos dias simétricos do ano. O Sol se põe exatamente no oeste. Não é exatamente às 18 horas, por motivo 00, né, minutos redondos, por motivos um pouco mais complicados que a gente vai estudar mais adiante. Mas por enquanto, suponha que fosse 18 horas para entender essa parte por enquanto. Então pensa assim, o dia 21 de março, né, os dias dos equinócios, são os únicos 2 dias do ano em que o Sol nasce exatamente no ponto cardial leste, se põe exatamente no ponto cardial oeste e, além disso, o nascer do Sol e o pôr do Sol acontecem por volta de 6 e 18 horas, ou seja, o Sol nasce às 6 e se põe às 18, aproximadamente, né? Tirando uns minutos aqui que depois a gente vê, mas pensa que fosse assim, idealmente. Então esses seriam os 2 dias em que o Sol fica 12 horas acima do horizonte e 12 horas abaixo do horizonte. Daí que vem o nome equinócio. Então isso acontece em 21 de março e 23 de setembro. Bom, a gente viu aqui no 21 de março. Agora vamos avançar os meses para ver o que acontece. Indo de março para junho, em outras palavras, do outono para o inverno, olha o que vai acontecer. Tem 2 coisas que vão acontecer, né, quando eu avançar os meses. Primeiro, o Sol ele vai se pôr não no oeste, mas cada vez mais ao norte do que o oeste. E o Sol vai se pôr cada vez mais cedo, porque a gente está indo para o inverno, e no inverno as noites são curtas. Então vamos ver, quando eu avançar aqui para abril, né? Então em abril, o Sol agora está se pondo mais para o lado de cá e mais cedo do que às 18. E continuando, maio, mais para lá ainda e o pôr do sol mais cedo ainda. E finalmente 21 de junho,
que é o solstício de inverno do hemisfério sul. 21 de junho é o solstício de inverno do hemisfério sul. Então o Sol se põe nesse ponto aqui mais ao norte possível e o Sol se põe cedo, né? E continuando, agora o que vai acontecer? Vai voltar, né? Então vai voltar para o oeste porque a gente está indo agora em direção a setembro, ou seja, a gente está indo de junho para setembro, ou seja, do inverno para primavera. Aí volta, né? Então agora a gente está em junho, vamos lá. Julho, agosto, setembro. E aí volta aqui em setembro, né, 23 de setembro, por volta das 18 horas, o Sol se põe exatamente no ponto cardial oeste. E continuando, só para completar, né, para o outro lado, se a gente seguisse agora de setembro para dezembro, isso é da primavera para o verão. Da primavera para o verão, o que vai acontecer? O Sol vai se pôr cada vez mais ao sul e o Sol vai se pôr cada vez mais tarde, né? Porque no verão os dias são longos, né? Os dias claros são longos e as noites são curtas. Então, se a gente avançar, a gente está em setembro, vamos lá, outubro, aí o Sol está se pondo um pouco mais para o sul, novembro, dezembro. Aí finalmente em 21 de dezembro, o Sol se põe mais tarde, né? O Sol se põe depois das 18 horas e mais ao sul possível. Então o que acontece ao longo do ano é isso: o ponto onde o pôr do Sol acontece, ele fica oscilando ao longo do ano entre esses dois extremos, que são os solstícios, junho e dezembro, e passa pelo meio nos dias simétricos, que são os dias dos equinócios. Então, só recapitulando, né, nos dias dos equinócios, o dia claro e a noite duram aproximadamente 12 horas cada. No inverno, a noite é mais longa e no verão é o dia claro que é mais longo. Bom, por fim, dois exercícios que vocês podem fazer a seguir são, primeiro, repetir essas mesmas coisas que a gente fez aqui para o lado leste, né, para constatar os horários e posições do nascer do Sol, né, olhando aqui para o leste. Isso é uma coisa. E a outra coisa interessante de fazer é fazer essa mesma brincadeira toda em outras latitudes, né? Porque tudo que a gente fez aqui estava numa dada latitude fixa, que é a de Curitiba, que é uma latitude pequena, né? 25 graus. Então, os horários de nascer e pôr do Sol variam ao longo do ano, como a gente viu, mas variam pouco. Se você fizesse esse mesmo exercício colocando na localização algum lugar com a latitude, com uma grande latitude, né, uma latitude de 50, 60 graus, aí você ia ver que a diferença de duração do dia claro ao longo do ano é muito maior do que nas pequenas latitudes. E por fim, a última coisa, né, a gente fez tudo isso aqui no hemisfério sul, então você poderia repetir tudo no hemisfério norte. Qual que é a diferença do hemisfério sul para o hemisfério norte? Bom, essas 4 datas especiais, os 2 equinócios e os 2 solstícios, continuam sendo as mesmas. A única coisa é que tem que trocar inverno por verão, né, e vice-versa, e trocar primavera por outono e vice-versa, né? Ok, então é isso.